Ou tentar. Estou no tempo. E aí, como é que tá no seu trabalho? O trabalho é nessa... É uma agência desse podcast, é isso ou não? Você... Ah, não, Marcelo, inventei um monte de coisa para fazer. Eu entrei, eu entrei numa agência de comunicação que chama P6. É uma agência antiga aqui do estado, atende o McDonald's e umas indústrias grandes. Eu tô com uns clientes bem legais, assim, deles, né? Mas, cara, não tem nada a ver com o que eu fazia antes. É muito engraçado, porque eu nunca trabalhei em agência, né? É uma De agência de comunicação. marketing mesmo, assim, né? Então, assim, eles não sabem o que é passar perrengue. Então, é muito tranquilo o meu trabalho, de verdade. Que maravilha. Graças a Deus. Uhum. Que E bom. o outro, não sei se você lembra que eu comentei que eu estava procurando uns grupos de empreendedorismo aqui no estado e tudo. Sim. O Papo de Quinta é isso. É Ah, um grupo de mulheres empreendedoras e além dos encontros, a gente tem um podcast também. E aí a gente quer fazer aquele evento e as meninas são bem engajadas, bem relacionadas aqui no estado e tudo, então tem tudo para dar certo, eu tô bem animada. bacana. Uhum. E você lá no Jockey? Na, No na Arena Jockey, né? Arena Jockey. É um projeto que eu tô fazendo junto com o Simon, mas, assim, de verdade eu reativei uma agência de produção, né, com a Jace, e a gente tem feito Uhum. bastante coisa. A gente fez Eu sigo vocês no Instagram. o Numanice agora, Uhum. Nossa, é incrível. tem sido legal. Acho que, assim, muito minha ideia, assim, aproveitar, né, assim, essa volta ao mercado e tentar sempre Uhum. empurrar o partilheio. Ou daqui a pouco a gente fazer um evento nosso proprietário e botar o partilheio, nunca vai morrer, assim. Não, com O que certeza. aconteceu um pouco comigo é que eu fiquei sem fôlego pro partilheio, entendeu? Eu não podia mais gastar dinheiro sem ter retorno. Aí eu parei tudo, sabe? Quanto a Uhum. Joá e tudo mais. Uhum. Mas eu jamais vou, cara, desistir, porque eu acho até porque assim, a gente trabalhou pouco ainda em tentar eventos, né, de verdade, que eu acho que é a nossa maior dor, né, é prospectar Sim, novos eventos. isso é. Uhum. Concordo. Então, é isso. Aí demos essa sorte aí desse editalzinho, tomara que dê tudo certo. Tem um dinheiro aí para ajudar aí em alguma coisa. Acho que é isso, é ter braço para poder fazer esses contatos e com essa grana aí também ajuda nesse sentido, né? De ter mais gente para ajudar. Eu acho Total. que pode, né? Contratar pessoal com esse dinheiro, né? Acho que sim. É. Vou pegar o nosso amigo Rony Max. Você tem telefone dele, alguma coisa assim? Tem ou não? Deixa eu ver se ele tá Porque ouvindo. eu remarquei pelo link que estava na agenda, né? Será que ele sabe dessa reunião? Espero que sim, né? Se tinha essa Espero que opção. sim. Deixa eu ver se no e-mail tem alguma coisa dele. Vou ver se ele tem algum grupo aqui. Tá, Não tem telefone. vou falar com ele aqui. Ele tá num grupo. Agora sim. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, boa tarde. Eita, meu negócio de gravando aqui, deixa Desculpa eu pelo checar aqui. atraso. Um Está minutinho, tá? tranquilo. Acho que você é o. Rony, você é o anfitrião.
Pode tirar esse Marcelo Autopilot, que era um transcritor que eu tava testando. Ah, tá. Mas ele é só em inglês. Vou contar um segredo para vocês. Depois, pelo que o Marcelo ele gosta de automatizar a vida que nem eu, né? Total. Você imagina. Que nem eu, enquanto eu vou fazendo aqui o processo inicial, eu tô gravando todas as chamadas, só que somente por conta para poder pegar a legenda, porque ele gera uma legenda no Meet, né? Sim. E aí eu vou me apresentar, mas eu falo que assim, eu sou dev, só que eu migrei de área. Então eu criei toda uma automação para poder gerar um report mais detalhado de todas as conversas que eu tenho, tanto com startup, às vezes com cliente, alguma coisa assim. Eu criei vários microserviços que eu mando assim, isso aqui é uma mentoria que eu dei. Analise o tom, analise os insights, analise o que aconteceu, o que eu posso melhorar, tal, com base nesse arquivo da legenda. Pô, é perfeito. Hoje em dia, tecnologia só nos ajuda. Eu não sou dev, mas eu sou curioso e organizado. Nossa, depois a gente, se quiser, depois a gente troca uma ideia, porque assim, para mim, que lida com às vezes muita entrevista, muita coisa, essas automações que eu vou montando, a vantagem de ser dev, né? Você cria algumas coisas assim para poder acelerar a sua vida, porque senão. Sim, maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui o meu calendário. Pessoal, só confirma para mim o nome da startup. Partilhei. Partilhei. Vocês passaram pelo processo do CID Espírito Santo, né? Também. Sim, passamos. Eu lembro de vocês. Não briguem comigo, tá? Não, imagina, a gente tá na batalha. Show. Vou ligar minha câmera aqui. Vocês estão na temática 1 ou 2? É 2, né? Acho que a 1 é que é governamental, correto? Isso. A 2, então, que é aberta. Show. E aí, eu vou pôr para gravar aqui, tá, pessoal? Aí só para aquela coisa. Não vai ser compartilhado nem com o IBT, nem com o Cid Minas, só comigo mesmo para poder, que eu falei, acelerar a minha vida. Sem problemas. Para poder extrair as informações. E aí, agora, me apresentando oficialmente, muito prazer, me chamo Rony Max. Tá travando? Foi? Voltou? Voltou, tranquilo. Tá. É só porque pode acontecer de eu ter que desligar minha câmera, porque a internet hoje aqui tá bem ruim, tá bom? Sem problemas. Muito prazer, me chamo Rony Max. Hoje eu estou atuando no IEBT na parte de análise e desenvolvimento de negócios, com startups e tudo mais. Na minha formação, eu sou desenvolvedor, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, só que hoje eu já migrei de área, já certifiquei, já formei na área de gestão de produto, mas com ênfase em inteligência artificial. Então, minha vida é baseada quase que toda em IA hoje em dia. E eu gosto muito de falar assim com o pessoal das startups, porque eu sei a dor que vocês passam, porque eu também tenho startup, eu também já vendi startup, já fali, já quebrei, já passei por tudo. Então, eu sei como que às vezes é a dinâmica do mercado, do dia a dia, que é complicada. Então, eu vou pedir para vocês para serem o máximo, como que eu posso falar assim, verdadeiros nas respostas, falar assim, olha, não tem problema. Esse momento não é para poder assim, julgar ou avaliar a startup, é mais para fazer um diagnóstico, para saber a maturidade, para poder saber onde vocês estão, como que a gente pode melhorar, entendeu? Claro. Do programa para vocês. E aí, aproveitando o gancho, quem é Marcelo, quem é a Paula, é a Partilhei, por que vocês iniciaram esses projetos, há quanto tempo estão nessa jornada? Tá. Eu sou o Marcelo, né? Eu sou produtor de eventos há mais de 20 anos e na pandemia, né, sem fazer evento, eu comecei a estudar muito economia compartilhada e virei um fascinado assim, pelo esse estilo de vida. Até o momento que eu falei, cara, eu preciso aplicar isso nos eventos, que assim, economia compartilhada tem cases de várias áreas, né, de tudo, desde
alugar uma lancha, a piscina da casa, uma prancha de surf, a bicicleta. Eu falei, caramba, preciso aplicar no evento. Comecei a estudar e ver formas de aplicar. Foi quando eu entendi que daria para fazer através de um aplicativo, ter as ferramentas para fazer com que existisse um ingresso compartilhado no evento. Quando a gente faz um evento festival, né, são várias horas com várias atrações, e nem sempre eu tenho todas aquelas horas preenchidas, né, no meu espaço, preenchidas de pessoas ali, de público. Então isso é uma dor que a gente, como produtor de eventos, tem mesmo, do evento não estar cheio o tempo todo, e a gente está preparado para ter o evento cheio o tempo todo. Foi onde eu vi essa oportunidade de criar esse ingresso compartilhado, que a ideia é pessoas que o cliente, né, que é o cliente não, o usuário, um dos usuários é o cara que já vai no evento, só que ele vai chegar mais tarde, ele sabe que vai chegar mais tarde, então ele disponibiliza outra parte do ingresso dele para uma pessoa que não teria acesso, né? Com isso a economia compartilhada faz isso, né? Democratiza o acesso, que não teria acesso a comprar um ingresso mais barato e curtir a experiência do evento naquele tempo ali determinado. Então essa é um resumo aí da ideia. Show. Paula, quem é Paula? Sou a Paula. Eu conheci o Marcelo na produtora que a gente trabalhava, sou assessora de comunicação. E logo quando ele me contou sobre a ideia da Partilhei, a gente trocou muito, porque ainda que não fosse formalizada uma área de experiência do usuário lá na produtora, a gente sempre trocava muito sobre como que os nossos clientes se comportavam, né? E essa sensação de vazio e de ociosidade nos eventos era sempre algo que a gente observava, porque o evento ele tem uma curva, né? Ele funciona com um pico de público e alguns momentos que ficam mais vazios mesmo, o público, né? Sem muito uso, sem muita ativação sendo usada. E quando o Marcelo falou sobre a ideia do aplicativo, a gente foi trabalhando em cima da ideia para atender essa dor nossa, né? Que seria aumentar a lucratividade do evento com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, sem acrescentar custo. Então, quando a gente pensa em colocar com a Partilhei mais pessoas, né, nos horários em que o evento não está rendendo 100%, a gente está no caminho de resolver também uma dor do produtor do evento. Show. E há quanto tempo vocês iniciaram a Partilhei mesmo? 2 anos? Desde a ideia, assim, tem 2 anos. Mas ela tá ativa mesmo, assim, o primeiro evento foi no Queremos de 2022, tem um ano. Entendi. E o que vocês esperam que o programa gere de impacto na startup? Acho que o que eu tenho aprendido muito nessa jornada, assim, eu comecei a participar de todos assim como foi lá no CID de Espírito Santo, a gente começou a participar de todos os eventos de inovação, tecnologia, curadoria não, mentoria e tal, para aprender, né? Eu não sou desse mundo. Então, acho que uma das principais coisas ali são as conexões que a gente gera. Sempre tem um contato que vai gerando outro contato e essa mentoria mesmo de ensinar a gente a estruturar a startup para ela não morrer, né? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi nessa jornada aí de todos os eventos que a gente participou, e a gente participou de alguns aí bem bacana. Show. E é muito interessante ver essa jornada de vocês, né? Que vocês entenderam, conseguiram compreender ali a dinâmica. E hoje, qual que é vocês falaram assim que a grande visão de vocês mas como que vocês fundamentaram essa visão? Como que foi esse processo para vocês? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Vamos lá, hoje, por exemplo, assim, qual a grande visão da startup? Vocês fundamentaram ela? Foi
processo mesmo de que vocês analisaram com produtores? Como que foi essa jornada? Acho que assim, o que eu tenho como propósito motivador Isso. é mudar a forma de consumir os eventos. É realmente fazer o usuário poder pagar somente pelo tempo que ele quer consumir, que é um dos pilares da economia compartilhada. Você não precisa ter o bem, né? Você só precisa usar. Então, um evento ali tem, como eu falei, tem várias horas e tal, e cobra-se por todas aquelas horas, e muitas das vezes você não usa todas aquelas horas. Então, é realmente mudar a forma de consumir evento, assim como Airbnb mudou a forma de hospedagem, Uber mudou a forma de táxis e tudo mais. E hoje, o que vocês acreditam que torna o modelo de vocês escalável e repetível? A escala do evento, né, vai na quantidade de ingressos. Um evento, assim, a gente tem, claro, um perfil de evento, né, não é qualquer evento, que são festivais, que partem aí de, no mínimo, ter 5 mil ingressos à venda. E se a gente, como é um aplicativo e tudo roda ali dentro dele, a gente consegue fazer todos os eventos do Brasil. Assim, e tem hoje mais de 50 mil eventos cadastrados só na Simpla, que é uma operadora de ingressos de eventos no Brasil, uma das principais. Entendi. E vocês têm hoje analisado o TAM, SAM e SOM de vocês, o tamanho de mercado, está em crescimento? Porque o evento teve bastante mudança depois da pandemia, né? Sim. Como que tá essa jornada para vocês? As mudanças assim, que tiveram foram bem boas pro perfil de evento que o aplicativo atende, que são festivais. Todo evento virou um mini festival. Como eu te falei, eu tenho 20 anos de evento. Eu fazia um show aqui num local aqui no Rio, que é a Marina da Glória, fazia o show do Rapa lá. Botava 10 mil pessoas e era lindo. Hoje em dia, eu tenho que botar o Rapa, mais 3 atrações, sempre vira um festival. Isso só ajuda, né, a ter a nossa proposta ali de você poder curtir só o tempo que você quer, entendeu? Não é mais só um show. O evento virou toda uma experiência mesmo e assim, tem festivais internacionais vindo para o Brasil, tipo Primavera Sound, assim, cresceu muito mesmo. Show. Mas vocês têm mapeado o TAM, o SAM e o SOM, documentado isso? O que? Desculpa. O TAM, SAM e SOM. O TAM é o total do mercado, o SAM o mercado de serviços que vocês podem atingir e o SOM que vocês querem obter ali de metas. Vocês não fizeram ainda, então... Não fizemos, precisamos de ajuda aí dos mentores do CID para isso. E hoje vocês têm mapeado concorrente, produto substituto, regulamentação que possa atrapalhar? Assim, de verdade, a gente é o primeiro aplicativo do mundo com essa proposta. Mas vendemos ingressos como as outras plataformas, como o Simpla, Eventim, então são concorrentes sim grande. O que a gente defende é a nossa proposta de valor, né? A gente não é só uma etiqueteria, a gente é uma etiqueteria que tem uma proposta de valor de democratizar o acesso. Qual foi o restante da pergunta ali? Desculpa. Regulamentação, você tem alguma coisa? Regulamentação. Isso, eu trabalho, né, com essa nossa experiência dos eventos dentro de uma margem ali de capacidade de um local, que um evento para 10 mil pessoas não vai ter problema de uma superlotação se eu botar 1.000 pessoas a mais. A gente está preparado vai dar para atender 11 mil pessoas. Como não existe, assim, não existe nada desse tipo, não tem nada na regulamentação que vai nos barrar, mas em algum momento a gente pode ter problema, sim, como outros aplicativos desse tiveram, né? E aí a gente vai entendendo ali caminhos para romper essas barreiras. Entendi. E hoje o perfil do produtor, do cliente de vocês sabem o perfil deles bem estruturado, bem mapeado?
Nós somos B2B2C, né? Eu tenho que ter o evento, né? Eu tenho que negociar com o produtor o evento dele para vender na minha plataforma para o público final. O público final é esse usuário que tem a economia compartilhada como estilo de vida, né? Que é um novo estilo de vida. Nem todo mundo pega uma carona de BlaBlaCar, nem todo mundo fica numa casa, num Airbnb, naquele formato que tem um anfitrião dentro da casa. Então é esse público aí. O produtor de eventos realmente é até mais fácil, assim, existem as produtoras, assim, na verdade, os mais novos têm mais abertura do que os mais antigos, né, que estão mais consolidados ali, que vem um novo jeito, né, é a barreira da inovação, né. Sim. Então, as cabeças mais novas são mais abertas aí para esse novo negócio. Show. Legal. E, né, por exemplo, quando você fala para mim do produtor, eu entendo assim, o mercado do B2B2C, que eu também passo por essa mesma jornada porque o meu produto é. Mas você consegue identificar como que você conseguiu validar isso com eles? Como que vocês fez esse processo de segmento do mercado? Tipo assim, a gente validou com eventos, mas talvez a gente pudesse fazer em outro processo, em outro tipo de jornada. Como que vocês fizeram esse processo de validação? A gente já colocou o aplicativo para funcionar em alguns eventos. A gente fez o Festival Queremos, foi o primeiro evento que a gente participou com o aplicativo. A gente fez uma rodada de teste só para convidados. E 2 meses depois a gente já estava num evento que era para 20 mil pessoas, fazendo venda mesmo. A gente conseguiu fazer algumas vendas e tivemos contato com os produtores e com o público também que ia usando. E como a gente mesmo estava na portaria do evento, o pessoal ia trocando uma ideia com a gente também sobre melhorias que a gente poderia fazer, sobre as impressões deles no uso do aplicativo. E com os produtores de eventos é a mesma coisa, porque como a nossa experiência de trabalho é com produção de evento, acabam que os produtores que são os nossos possíveis clientes, possíveis parceiros, também muitos deles são nossos amigos. Então a gente conseguiu entrar em alguns eventos por essa porta também, sempre trocando com eles. Entendi. Show. Além disso, eu não sei se a gente chegou a comentar sobre isso no nosso formulário, a gente participou de uma competição lá em Ribeirão Preto, que era justamente sobre inovação para entretenimento, né, para shows e eventos, que é um pessoal que é sócio do João Rock, do Festival João Rock. Então, a gente ganhou a categoria de entretenimento e a gente ficou com a porta aberta também para poder atuar lá no festival, né? Então, a gente teve esse reconhecimento que foi bem bacana também para a gente. Legal. E hoje, como que vocês estão medindo as métricas da startup? Como que está essa jornada para vocês? Acho que a gente tem todo... Vocês têm essas métricas de setor, do marketing financeiro, ou vocês não têm esses setores desenvolvidos ainda? Como que está essa maturidade? A gente começou desde o início, desde o T0, com uma agência que fez a nossa identidade visual e cuidou das nossas redes sociais o tempo todo, e trabalhamos aí mais de nesses 2 anos aí com eles, fazendo, né, criando a nossa comunidade. Um financeiro não temos, sou eu mesmo fazendo ali. Então, acho que a nossa principal dor hoje é prospectar novos eventos para ter na plataforma, que eu preciso ter evento para o usuário final, né, poder ter o interesse ali de comprar. Então, quando eu fico sem evento, a gente fica sem muito o que fazer. Legal, entendi. É uma dificuldade, né? Sim. E hoje, mas vocês têm, por exemplo, CAC, LTV ou não? Não. Show.
E quais são as metas que vocês estão tendo aí para os próximos 6, 12 meses? Cara, seria ter no mínimo 4 eventos por mês aí na plataforma e vender 1.000 ingressos de cada evento. Entendi. Legal. E hoje vocês validaram o processo aí da barreira de entrada do mercado atual? Vamos supor, se aparecesse alguém copiando, né, a partir daí, vocês conseguem criar novas barreiras? Como que tá essa jornada? De verdade não consegue, assim, a gente é o pioneiro, saiu na frente e tal, mas não tem muito o que fazer. Se aparecer, assim, vou de repente até ficar feliz que mostra que a ideia deu certo, assim, como a gente falou, é inédito, não existe no mercado. Então se aparecer alguém fazendo é porque pode dar certo, de repente eu errei alguma coisa, mas a ideia principal está validada. Show. E hoje, na questão do produto em si, né, do desenvolvimento de produto de vocês, como que está o processo das métricas que você mede dentro do produto? A gente consegue medir quantidade de tickets dividido, pegar as informações, quantas horas em média a pessoa está passando, como que está essas métricas? O nosso back-end, né, o nosso dashboard tem todas essas métricas, sim. A gente consegue ter todas essas informações do cliente. É uma das coisas até que a gente vende assim para o produtor. Uma empresa de ingresso hoje, o que ela consegue? Informações demográficas ali, né, cidade do cara, idade e tudo mais. A gente tem informações de comportamento do cliente, desde que horas ele decidiu ir ao evento, que horas ele decidiu sair e por onde ele passou, porque a gente tem a geolocalização, que é uma das ferramentas para que aconteça lá a mágica do ingresso compartilhado. Então a gente tem um mapa de calor do evento, por onde o usuário passou em cada hora do evento ali, por onde ele mais passou. Então a gente conseguiu transformar esse ingresso em muito mais dados do que uma empresa de ingresso comum tem hoje. Oh. Interessante isso, hein? Sim, isso é bem bacana. E vocês conhecem a North Star Metric, ou NSM, métrica de estrela guia, ou não conhecem? Não conheço. E a jornada do usuário de vocês hoje, tanto do produtor quanto do cliente final, né? Vocês têm isso desenhado, mapeado toda essa jornada? Do cliente final, sim, né? Que ela acontece toda ali no aplicativo. Do produtor, não. É muito mais informal, assim, esse nosso contato com ele e tal, e negociar essa quantidade de ingressos e tudo mais. Mas do usuário final, sim. E como que tá para vocês o processo de priorização do backlog, um roadmap do desenvolvimento de produto? Vocês têm? O aplicativo já está fechado, a gente não vai mudar mais nada nele. Como que tá? Não tenho isso estruturado com roadmap, mas ele está bem desenvolvido. A gente contratou uma agência, né, desenvolvedora, que fez todo o aplicativo. Ainda faltam entregas deles e o dono dessa agência, eu convidei ele no meio do caminho para fazer parte do nosso conselho consultivo, para ter alguém de tecnologia, né, junto da nossa administração. Vocês têm hoje, vocês já fizeram um ciclo de feedback com os usuários? Para poder, conversamos com os usuários e a gente viu que o aplicativo podia mudar isso, mudar aquilo. Já fizemos, sim. Um dos feedbacks é muito que se teve, né, do ingresso, da pessoa poder pagar a fração do ingresso, assim, no começo. A gente ainda não implantou, né, mas a nossa proposta era o usuário que a gente chama de anfitrião, ele garantir a compra, ele pagar os R$100 do ingresso.
e aí ele disponibiliza a parte que ele não vai, né, no evento, as horas, para um outro usuário comprar. Esse outro usuário comprando, ele volta a fração, né, do valor para o anfitrião. Mas num desses feedbacks, isso na verdade foi um feedback de um cliente, de um produtor, que ele estaria bem tranquilo de vender a fração do ingresso e a pessoa curtir somente aquele tempo. Ele não estaria preocupado nessa venda integral e depois voltar. Então, se vendesse as frações para ele, ele entende como um novo tipo de ingresso. E a gente está avaliando isso, de implantar. Entendi. Só um minutinho, peraí. Desculpa. E aí, passando pelo processo que é bem interessante você passar por essa jornada, e eu fico numa dúvida de uma questão. Como que vocês fazem o controle de, por exemplo, eu comprei para ficar 3 horas e eu fiquei mais, ou Tá, eu na hora acabei... que eu tinha que sair, eu não saí. eu falei um pouco ali da ideia, mas não falei como funciona, né? Como funciona? Um dos pilares da economia compartilhada é a confiança, né? Assim como você confia em pegar uma carona com um estranho num BlaBlaCar ou ficar numa casa de um estranho nesse formato de Airbnb que o anfitrião está dentro da casa, a gente está dando esse voto de confiança para o usuário que ele vai ter que sair do evento. E aí o que a gente fez? A gente criou ferramentas ali dentro do aplicativo, por isso toda a jornada do usuário tem que ocorrer dentro do aplicativo. Não tem um site para ele comprar, como se fosse um Uber, né? Você tem que comprar o ingresso dentro do aplicativo, entrar no evento com o ingresso dentro do aplicativo e estar usando ele ali o tempo todo. Então a gente criou ferramentas dentro do aplicativo para mostrar para o usuário que eu sei o que ele está fazendo, né? Que a gente tem um controle de tudo e a gente dá o voto de confiança nele de que ele vai cumprir as regras. Uma das principais funcionalidades que tem é o usuário falar que saiu do evento. Quando a gente entra no evento, lê o ingresso, fez um check-in. E para sair do evento não tem um controle, né? Isso normal, em nenhum tipo de ingresso. Então a gente criou o botão de checkout para ele falar, saí do evento, tudo certo, cumpri com as regras do aplicativo para eu poder continuar usando o aplicativo. Então esse usuário entrou no evento, fez o check-in, por isso que tem a geolocalização, para quê? A gente mapeia a área do evento para ele também não tentar fazer esse checkout dentro da área do evento, né? Estou dentro do evento, faço checkout e fingir que fui embora. Não, ele dentro da área do evento ele não consegue fazer esse checkout, ele tem que sair, né? Quando ele estiver indo embora, fez o checkout, cumprir com a regra. Se ele não fizer, não vai ter ninguém para expulsar ele. Ele vai ser punido, né, por uma multa, assim, na mesma forma do Uber, né, quando você muda a rota e tal e acaba cobrando um pouco mais. O cartão dele já está atribuído lá, né, no aplicativo e ele vai receber uma multa. Ele não pode se beneficiar por isso, né, por tentar ser esperto. Até o momento dele ser banido. Entendeu? Se ele tentar 3 vezes fazer esse esquema, a gente não é um usuário que a gente quer na plataforma. A gente quer criar uma comunidade de usuários que cumprem ali as regras. Então, são através dessas ferramentas que a gente consegue ter esse controle. Legal. Então já tem toda uma lógica para poder proteger, né? Total. E para mostrar para o produtor também isso, entendeu? Falar, eu sei todo mundo que está dentro do evento, e se ele ficar, beleza, essa multa que a gente dá, eu repasso para o produtor, para ele não sair no prejuízo, mas é isso, acho que no final a gente quer criar uma comunidade cada vez mais de pessoas que cumprem ali com a regra. E nos poucos eventos que a gente fez até hoje, não teve ninguém que ficou assim, que deu uma desperta, todo mundo cumpriu ali e foi... A regra, né? Exatamente.
fez o seu checkout. Acho que uma das... assim que quando você faz o checkout também, você tem que tirar uma foto para mostrar que é você indo embora, que no meio do processo, um amigo, né, quando eu contei isso tudo, ele falou, como eu falei, a gente, né, de produção há muito tempo, a gente sabe os gargalos que se tem, né? Aí ele falou, tá bom, Marcelo, se eu pegar, tô com os amigos lá, aí 2 amigos resolvem ir embora, eu vou ficar, eu dou meu celular para ele leva e faz o checkout lá. Eu falei, caramba, você me ferrou nisso. Mas aí a gente fez o self-checkout, ele tem que mostrar que é ele fazendo o checkout, tirar uma foto. E quando bota, né, quando você tem que botar a cara assim numa situação, você fica um pouco mais preocupado em tentar, né, burlar ali alguma regra. Então isso é mais uma segurança que tem também o self-checkout. Legal. E hoje você chamou uma pessoa para ser sócio. Como que está o quadro societário da empresa? Como que está? No meio desse processo, assim, pessoas chaves, né, que eu quis compartilhar, como a Paulinha, o Dr. Anderson, foram os 2 primeiros, assim, que eu sempre falei em todo momento, quando tive a ideia, e eles trabalharam comigo na minha produtora, né, o Dr. Anderson é um advogado. Eu achei importante ter alguém de jurídico, muito por cair em alguma regulamentação, a gente está protegido ali de qualquer coisa, né, com esse novo tipo de ingresso, até para eu passar essa segurança para o produtor. Aí no meio desse processo eu achei interessante chamar o desenvolvedor, né, que é o Matheus, e tem a Fernanda, que é uma pessoa que trabalhou com a gente também, uma produtora, que ela é meio relações públicas, sim, e comercial, e Eita, fugiu o nome, Paulinha. O Mário. O Mário é um cara de mercado, ele foi diretor na Americanas e tal, então ele tem uma noção assim de financeira boa, então ele é o diretor financeiro. Hoje a gente tem então eu como CEO, a Paula de Paula como diretora de comunicação, o Dr. Anderson é o diretor jurídico, o Matheus é o diretor de tecnologia, a Fernanda é relações públicas e comercial, e o Mário, diretor financeiro. É um conselho consultivo, né, que eu convidei ali para fazer parte do aplicativo, dando um percentual para cada um. E como que ficou esse percentual? 5% para cada um. 5%. Então hoje 25% de quadros. Prometido já, né? Isso. Legal. E hoje vocês têm, por exemplo, você falou de cada um, vocês têm o processo chave desenhado dos setores, ou não tem desenhado? Toda a dinâmica do setor, por exemplo, se a Paula, vamos supor, se a Paula ficar doente e entrar alguém no lugar da Paula, beleza, as pessoas vão saber como executar o trabalho da Paula ali. Se o Marcelo ficar doente, o Marcelo tem todos os processos dele desenhado, vai saber como fazer o processo do Marcelo. Não temos nada desenhado, não. Show. Vocês usam alguma metodologia hoje? Scrum, Kanban? Ou vai pelaquela coisa, vozes da minha cabeça, vamos fazendo? É por aí. Entendi. E aí entrando na parte de finanças ali, tração e receita, né? Vocês estão gerando alguma coisa de caixa mês a mês? Não, muito pouco. A gente só gerou quando teve os eventos. Eu estou um tempo agora sem evento, né, na plataforma. Estamos zerados. Assim, todo o investimento até hoje foi meu mesmo. Entendi. E hoje vocês têm, vamos lá, a startup se sustenta por mais quanto tempo? Cara, mais 1 ano aí. Entendi. E vocês têm quanto de caixa hoje? Não sei te dizer, porque eu acabo usando dinheiro pessoal. Entendi. Show. E vocês têm planejamento de fluxo de caixa?
Não. Show. E como que tá a rede de contatos de vocês, de network, para poder servir de apoio e tudo mais? A gente tem uma boa rede de contatos, a gente, inclusive essa rede também que proporcionou que a gente chegasse e participasse desses eventos da Rio 2C, desse evento lá em Ribeirão Preto, do Rio Innovation Week também, a gente recebeu um painel, né? A gente foi o case do painel, apresentamos a ideia do aplicativo. Então, a nossa rede de contatos ela é muito, muito bem estruturada, assim. O que a gente tem hoje de dor mesmo é transformar essa rede de contato em clientes. Porque a gente conhece os produtores, a gente tem acesso a eles, não temos dificuldade de apresentar a ideia, mas a conversão ainda é uma dor nossa e a gente precisa realmente tirar um pouco de nebulosidade assim da nossa frente, porque todos os retornos de melhoria do aplicativo a gente foi investindo e fazendo as pequenas mudanças que o Marcelo até comentou. Então, hoje a gente realmente precisa, de repente, até fazer uma pesquisa mais formal, algo mais estruturado, para entender qual que é, de fato, a barreira que a gente tem na nossa frente, que a gente não está conseguindo ultrapassar porque a gente não entende tão bem o problema, de fato, que a gente está enfrentando. Entendi. E, por exemplo, quando vocês vão fazer a conversão hoje, qual que é a principal negativa que os clientes têm? A preocupação em entender que... Não entender, né? Eles acham que eles podem perder venda vendendo esse ingresso compartilhado. E a gente tenta mostrar que ele não perde venda. Esses usuários são novos usuários, eles não iriam no evento porque ele não teria a possibilidade de pagar ali 100, 200 reais, mas ele pagaria tranquilamente, feliz, 50 para curtir parte do evento. E é um novo tipo de ingresso que ele vai ter, assim como ele tem lá o ingresso da pista premium, meia entrada e não sei o que, ele vai ter um ingresso compartilhado, um novo tipo de ingresso. Então, a principal dificuldade é essa, ele acha que ele vai perder venda tendo esse ingresso compartilhado. Entendi. E vocês ganham quanto em cada ingresso desse? Como que é a lógica de monetização de vocês? É um FII transacional de 10% em cima de cada venda. E qual que é o ticket médio que vocês recebem? Não, os ingressos, né, hoje custam em média aí, no mínimo 100 reais. Então o nosso FII vai gerar em torno de 10 reais. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vocês têm funil de vendas desenhado? O quê? Desculpa. Vocês têm funil de vendas desenhado? Não. E aí, por exemplo, a hipótese de motor de crescimento de vocês também não tem desenhado, né? Não. Show. O diagnóstico é rapidinho, viu? Também não tenho nada, né? Nem questão disso, acredita? Deixa eu parar a gravação aqui. Show. Não, é muito nesse processo mesmo, gente. É normal. Se você perguntar, por exemplo, a minha startup hoje, tem muita coisa que já está rodando no automático, mas tem muita coisa que ainda não tem, mas também não. E qual que é a sua? Você chegou a falar? Não peguei o nome. Chama abre.bio. Ah, que é do seu e-mail. Isso. Legal, vou dar uma olhada. Essa aqui, ó. E é de que mesmo que você falou? É uma plataforma de gerenciamento de links na bio para Instagram e TikTok, né? Para criar link na bio mesmo. Ah, que legal.
Hoje a gente está entrando agora na parte de social commerce, né? E e-commerce também ali, então você vai conseguir montar uma loja virtual em menos de 10 minutos. Uma jornada muito louca. É a loja online no link da bio? Aham. Ai, eu vou mandar isso pro pessoal do... A gente tá com... Enfim, depois eu te mando até uma mensagem. A gente estava Ah. justamente com dificuldade sobre isso, de fazer um e-commerce para uma iniciativa que eu participo. A gente vai lançar, eu devo lançar ele até o final do mês. A minha Ah, previsão. massa, massa. Legal. Vou deixar aqui meus canais. E como que funciona agora, Rony? Você fez essa sabatina aí com a Eu digo, nossa, gente? Aí agora o pessoal, os agentes vão começar a acelerar vocês, né? Então, Aham. o processo mesmo é entender como que vocês estão Uhum. para os agentes começar a cuidar o que deve ser feito, o que deve ser trabalhado para vocês, né? Uhum. Mandei aqui meus. Eu até troquei, depois que eu achei o seu contato no meu WhatsApp, a gente tinha se falado quando você falou que fez a nossa seleção aqui no Espírito Santo, que eu moro aqui no Espírito Santo. Aí eu busquei o e-mail. Eu tô aqui no Espírito Santo também. Ah, jura onde? Eu tô morando no centro. No centro, moro em Vila Velha. E trabalho na Enseada, pertinho. Ainda bem que vocês não me xingaram. Não, a gente entende o processo. A gente fica com a sensação que a gente começou um pouco de trás para frente. A gente tem o nosso aplicativo bem pronto, assim, mas a governança e essas outras estruturações a gente está aprendendo aí a fazer. Então, eu lembro de vocês, só que no CIDs, não era eu que fazia a seletiva, né? Uhum. O papel de agente mesmo, só para poder acelerar as startups. Aí, eu entrevistei algumas novamente agora no CID Minas, eu vi assim, poxa, ainda bem que vocês evoluíram. Vocês pegaram o nosso feedback do diagnóstico. Sim. Total. Uma dúvida, o CID é um órgão assim e tem em outros estados? Você era do Espírito Santo, aí tá fazendo esse de Minas também. Como que é isso? Eu tô no IEBT. Aí, geralmente é um processo que roda pelo governo, né? Então, o governo contrata, abre edital, contrata aí o IEBT, e o IEBT executa. E tem em outros estados também? O CID em si só tem no Minas e agora no Espírito Santo. Entendi. Então, só tem isso. Isso mesmo. Bacana. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, vamos se conectar lá, vocês têm minhas redes? Já conectei. Beleza, então. Tá ótimo, Rony. Obrigado, Rony. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau.